Olá, tudo bem? É uma alegria, é um prazer imenso estar mais uma vez aqui com você, podendo compartilhar esse momento abençoado de refletirmos e meditarmos na palavra do nosso Deus. Para esse momento especial, vamos ler o texto que está aí em Mateus, o capítulo 8 e o versículo 23. Vamos à leitura desse texto. Diz assim: Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, dormia. Então seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles: Por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então os homens maravilhados exclamaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos orar e vamos então passar a meditar nesse texto tão maravilhoso. Senhor, nós queremos te louvar por esse momento especial, queremos te louvar pela oportunidade de estudarmos a tua palavra, de sermos ensinados pelo teu Espírito, e é isso que nós pedimos, Pai. Fala aos nossos corações, nos ensina acerca da tua palavra e da tua vontade para as nossas vidas. Sim, Deus, mais uma vez, Pai, mais uma vez que o Teu Santo Espírito, Ele possa nos dar o entendimento necessário para que a Tua palavra, ela faça diferença em cada coração, no nome de Jesus. Amados, esse é um texto bem conhecido, né? Eu creio que muitos de vocês já o ouviram, já meditaram nele, já refletiram nele, e é exatamente por ser tão conhecido que ele se torna tão desafiador e ele se torna tão importante para o momento que nós estamos vivendo. Importante para o momento que estamos vivendo, vamos entender por quê? Vamos mais uma vez, vamos estar extraindo algumas palavras do meio desse texto para trazer esse aprendizado para as nossas vidas. E olhando para esse texto, uma dessas primeiras palavras que eu gostaria de estar recortando do texto junto com vocês para meditarmos é a palavra de repente. Nós vamos perceber logo no início do texto, né, que diz que Jesus ele entrou em um barco e os seus discípulos entraram com ele e passaram a navegar. E diz que durante essa navegação, de repente, lá no versículo 24 diz: de repente, do nada, sem esperar, aconteceu que sobreveio sobre o mar uma violenta tempestade. Então, essa é a primeira palavra que eu gostaria de estar meditando com vocês nessa noite. A palavra de repente, ela vem nos trazer a ideia de que as coisas, elas acontecem a maior parte das vezes elas acontecem sem que a gente tenha previsto, sem que nós estejamos preparados. Assim como essa pandemia que nós estamos enfrentando, que nós estamos passando, ela veio do nada, ela surgiu do nada, ninguém imaginava, ninguém esperava por uma situação dessas. E de repente, ela veio. E de repente, ela nos pegou de surpresa e nós ainda não sabemos exatamente o que fazer diante dessa situação. Temos aí várias orientações de saúde, temos várias orientações do governo para que a gente fique mais isolado, para que use máscara, para que lave as mãos constantemente, para que tenha todo esse cuidado com o álcool gel, mudando a roupa, não tendo contato muito próximo, não se aproximando de pessoas que têm aí uma saúde mais frágil, né?
Mas todos esses cuidados, eles são paliativos. Eles não são para a cura e para o desaparecimento dessa pandemia. Então, foi algo que nos pegou de repente e nós não sabemos como resolver. E a segunda palavra que nós encontramos aqui é a palavra violenta. Diz que era uma tempestade violenta. Sobreveio de repente uma tempestade violenta. Muitas coisas que vêm na nossa direção, muitas coisas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, na nossa vida, e mais uma vez voltando para essa pandemia, é algo realmente que parece violento, assim como aquela tempestade que era algo que veio de repente, veio com uma violência que diz que quase encobria o mar de igual forma. Essa doença, ela parece ser tão violenta, ela é atenta contra a nossa saúde, ela nos traz um risco de morte, ela nos traz um risco de problemas financeiros, de falta de emprego, tantas coisas que de uma forma violenta essa pandemia, ela nos trouxe. Seguindo ainda no texto, depois de vermos que é algo de repente, algo que foi violento, nós vamos perceber que os discípulos eles estavam apavorados, eles não sabiam o que fazer, assim como muitos de nós, estamos perdidos sem saber o que fazer, e eles estavam ali desesperados, inseguros, e aí então diz no texto que Jesus, ele estava naquele barco, mas ele estava dormindo. Jesus, ele estava ali dormindo enquanto os discípulos estavam desesperados, angustiados, sem saber o que fazer para resolver aquela situação. E então, de repente, o que eles fizeram? Eles lembrando que Jesus estava no barco e vendo ele descansar, dormindo, eles foram até ele, eles clamaram a ele e pediram: Jesus, nos ajude, Jesus, faça alguma coisa, Senhor, nos salve, nós vamos todos perecer, nós não temos controle sobre essa situação. E vejam que Jesus então ele acorda e Jesus acorda e começa a conversar com eles. E algo que nós podemos trazer para o nosso ensinamento desse quadro, desse texto, dessa passagem, é que nós precisamos ir na direção de Jesus. Quando nós estamos enfrentando situações adversas, quando nós estamos passando por dificuldades, por problemas, quando nós estamos enfrentando algo como nós estamos passando agora, cabe a nós, é necessário que a gente acorde Jesus, que a gente vá na direção de Jesus e que a gente clame a Ele. O texto diz que Jesus estava no barco com eles, Jesus estava ali o tempo todo, eles começaram a passar dificuldade, de repente do nada veio aquela tempestade que era violenta, que estava fora do controle deles e Jesus estava ali com eles. Mas enquanto eles não pediram, enquanto eles não acordaram Jesus, enquanto eles não clamaram pela sua ajuda, pelo seu apoio, para que Ele os salvasse, Ele estava ali. Ele não estava ali assistindo, porque no texto diz que ele estava dormindo. Mas muitas vezes, nas nossas vidas, nós estamos passando por dificuldades e problemas e Jesus está apenas olhando. Ele está apenas olhando porque ele é mau, porque ele não quer nos ajudar? Não. Ele está olhando para ver até onde nós vamos continuar teimando, para ver até onde nós vamos continuar achando que nós temos condições suficientes, que nós somos autossuficientes para resolver os nossos problemas. Então, quando eles clamaram a Jesus, Jesus foi ao encontro deles e os auxiliou, assim como Jesus faz comigo e com você. No momento em que nós clamamos a Ele, quando nós percebemos que nós não somos autossuficientes e, pelo contrário, nós somos completamente dependentes de Deus, nesse momento que nós, então, espiritualmente dizendo, acordamos Jesus e pedimos: Jesus, faça alguma coisa, me ajude, me socorra.
Então Jesus, com o maior prazer, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos apoiar, Ele vai fazer o que for necessário para resolver a situação segundo a vontade dEle, né? Nunca podemos esquecer disso. Então o texto diz que Jesus acordou e Jesus, ao acordar, ele olhou para aquela situação e Jesus falou com os seus discípulos. No versículo 26 diz que Jesus olhou para eles, né, e Jesus disse a eles: por que vocês estão com medo, homens de pouca fé? E ele levantou-se e repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Mais duas palavras que nós podemos recortar aqui desse texto. Jesus, ele repreendeu os ventos e o mar. E no momento em que ele repreendeu, no momento em que ele disse assim: vento pare, mar se acalme, né? Pode parar com isso, né? Não é para vocês continuarem, né, desse jeito, é para mudar o clima agora mesmo, é para os ventos pararem de soprar com tanta intensidade, é para as ondas ficarem mais mansas e tranquilas. E quando Jesus falou, diz que ele apenas repreendeu, disse: pode parar, pode parar. E no momento em que ele disse: pode parar vento, pode parar mar, diz que houve plena calmaria. No mesmo instante, depois de ver que os discípulos estavam enfrentando um medo terrível, estavam enfrentando uma situação que para eles era constrangedora, eles já não sabiam mais o que fazer, bastou apenas acordar Jesus e dizer: Jesus, nos salve. E Jesus, com apenas uma palavra, disse: pare, cesse. Ele apenas repreendeu o vento, os ventos e o mar, e eles pararam. Diz que houve plena, não houve uma simples calmaria, houve uma plena calma e tranquilidade nos ventos e no mar. E o texto segue e nós vamos encontrar, então, os discípulos, eles ficaram atônitos, eles ficaram surpresos, eles não esperavam por tudo aquilo. Eles, ao acordar Jesus e pedir a sua ajuda, eles esperavam ajuda, mas eles não imaginavam o que aconteceria, a maneira como Jesus resolveria aquela situação. E eles ficaram maravilhados, diz no versículo 27. Eles ficaram maravilhados e eles passaram a olhar um para os outros. Eles ficaram se olhando e pensando e maravilhados e falando: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ou seja, quem é este que tem o controle sobre toda e qualquer circunstância? Até mesmo as tempestades escutam a sua voz e cessam instantaneamente. Vejam que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Como nós também podemos nos maravilhar com esse texto, assim como os discípulos ficaram maravilhados ao ver a ação sobrenatural, ao se darem conta do poder de Jesus Cristo naquela ocasião, de fazer com que apenas com uma palavra os ventos parassem e o mar se acalmasse. Isso nos demonstra que Jesus tem controle sobre toda e qualquer circunstância. Nada pode ser rebelde às palavras de Jesus. Quando Jesus diz para, tudo para. Quando Jesus diz vai, tudo vai. Quando Deus ele decide fazer alguma coisa, para ele não há impossíveis. Então, diante da situação que nós estamos enfrentando, seja ela de saúde, seja ela econômica, seja ela emocional, por causa de uma preocupação com tudo que nós estamos enfrentando, eu quero chamar a minha e a sua atenção mais uma vez, para que possamos acalmar o nosso coração, assim como aquele mar e aqueles ventos se acalmaram diante da palavra de Jesus.
entendendo que assim como aqueles ventos e o mar se acalmaram diante da ação sobrenatural de Jesus, entender que Jesus pode nos dar a resposta para toda e qualquer situação, seja ela qual for, que nós temos em quem confiar. Nós temos um Deus que pode tudo, um Deus do impossível, um Deus que vai muito além da nossa compreensão. Voltando a dizer, sempre entendendo que é segundo a vontade do próprio Deus. A vontade dele está muito acima da nossa. Que possamos sempre entender que Deus ele está preocupado com os seus filhos, que Ele está realmente dedicado a trazer a salvação aos seus filhos, assim como Ele salvou os seus discípulos da morte através da fúria do mar e dos ventos. Ele primeiramente quer trazer salvação para a minha vida e a sua vida, através do perdão dos pecados que Ele nos concedeu, através da sua morte na cruz. E junto com a salvação, junto com o perdão dos pecados, Ele quer fazer muito mais por nós, mas que possamos entender que o presente máximo, que nada se compara ao que Ele já fez por mim e por você, que foi morrer na cruz para nos salvar. E aí a Bíblia diz, aquele que não poupou nem a sua própria vida para nos salvar, será que com isso não nos daria tantas coisas mais que nos são necessárias? E é por isso que a Bíblia nos diz também, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas, elas vos serão acrescentadas segundo a vontade e o plano de Deus para a minha e para a sua vida. Com isso, nós podemos nos tranquilizar, nós podemos nos aquietar na presença do Senhor, sabendo que Ele está no controle de tudo. E eu gostaria de ainda estar orando pela minha vida e a sua vida para finalizarmos mais esse momento especial de reflexão na palavra do Senhor. Vamos orar então? Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, eu quero te agradecer por essa palavra que nos motiva, que nos traz um incentivo a ter mais fé, a ter mais confiança, essa palavra que nos traz a possibilidade de crermos que o Senhor é capaz de fazer tudo e até mais do que nós podemos crer ou imaginar. Essa palavra nos traz a alegria de saber que podemos contar contigo em todo o tempo. E é exatamente isso que nós queremos fazer, Pai. Eu te peço, nos dá um coração com uma fé que não questiona em nenhum só momento os teus planos e a tua vontade amorosa para com nossas vidas. Eu te peço, Senhor, que essa palavra, ela venha nos animar, ela venha nos motivar a buscar a tua presença, a ter intimidade contigo e saber que o Senhor está cuidando de nós. No nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, eu quero dizer que o Senhor possa, mais uma vez eu quero dizer que o meu desejo é que o Senhor possa abençoar a sua vida, que Ele possa abençoar a minha vida, a nossa família, que Ele possa estar em todo o tempo junto com cada um de nós. Amém?